Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e hoje eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, uma mensagem da parte de Deus. Nós temos um entendimento que a Bíblia é a palavra de Deus e toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nós. Hoje eu quero trazer uma reflexão baseada em 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 ao 13. Aquela passagem onde a Bíblia nos mostra a escolha de Davi para ser o rei de Israel. E eu tenho certeza que essa mensagem trará luz aos nossos corações e teremos a compreensão que Deus não escolhe segundo o pensamento ou segundo o olhar humano. Deus não vê aparências, mas vê o coração. Esse é o tema da mensagem de hoje e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito. Um Deus que não vê aparências, mas vê o coração. O título dessa mensagem nos parece muito chamativo, não é? Um Deus que não vê aparência, mas vê o coração. Explique o que seria isso. Você pode estar perguntando nesse momento. Para a gente entender o título dessa mensagem, a gente precisa da palavra de Deus. Nada, absolutamente nada, deve ser pregado fora da palavra de Deus. A igreja necessita se voltar às Escrituras. Jesus certa vez diz: examinais, pois, as Escrituras, pois elas testificam de mim. Todos os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus. E todos nós cristãos precisamos voltar às Escrituras. Eu poderia tecer um sermão de autoajuda para você. Eu poderia estar aqui te entretendo com outras coisas. Mas o que eu quero mostrar para você nesse dia de hoje é a mensagem do Evangelho. A mensagem das boas novas. Eu não tenho nada além da Bíblia para poder te ensinar, para poder te mostrar aquilo que Deus faz. E o Deus que nós servimos é um Deus totalmente soberano, totalmente poderoso, misericordioso e um Deus de amor. Eu quero hoje estar falando um pouquinho a respeito da vida de Davi. Na verdade, eu vou estar falando a respeito do começo, da vida de Davi, relatado pelas Escrituras. O livro de 1 Samuel nos traz o texto que mostra a escolha de Davi, quais foram os critérios de Deus que levaram ele a escolher Davi. Nada é por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus, ele não vê aparências. Deus, ele vê o nosso coração. Ele vê as nossas motivações e ele sabe exatamente qual é a real motivação do seu coração. Ele sabe qual é a motivação de você estar pregando o Evangelho. Ele sabe qual é a motivação que eu tenho em estar aqui, olhando para você e pregando a mensagem do Evangelho. Ele sabe a motivação do porquê você trabalha, a motivação de você estar fazendo um vestibular para tentar uma vaga na faculdade, a sua motivação em estar aí conversando com uma pessoa pela qual você quer se relacionar. Deus, ele conhece você acima daquilo que você mesmo conhece de si. Ele sabe até quantos fios de cabelo há em sua cabeça. Então, eu quero estar estudando junto com vocês e explanando um tema que está lá em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero dar o cenário e o contexto da passagem, para que a gente possa entender perfeitamente todo o cenário que a nação de Israel vivia naquele momento em que Davi foi ungido como rei em Israel. Israel havia rejeitado Samuel. Samuel era um profeta do Senhor. No início do livro que leva o seu nome, o primeiro livro que leva o seu nome, nós temos o relato do seu nascimento. Foi um nascimento milagroso. Uma mulher estéril que queria ter filhos
foi até o local ali onde eles oravam, ela fez uma oração, Deus atendeu aquela oração e em cumprimento à promessa que ela havia feito a Deus, ela disse a Deus: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor, ele servirá aqui na tua casa. E assim ela fez. Ela deu o nome a esse filho, o nome de Samuel, e depois que Samuel chegou numa idade em que ele já poderia ser desmamado, ela levou até o sacerdote, entregou aquele menino ao sacerdote e esse menino começou a servir na casa do Senhor. Samuel foi um jovem instruído nas leis de Deus, instruído no serviço ali do sacerdócio, né? Até porque Eli era um sacerdote, ele foi criado por Eli, então ele aprendeu as leis de Deus, ele entendeu perfeitamente como Deus agia e como Deus era fiel para com a nação de Israel. Os próprios filhos de Eli eram filhos totalmente rebeldes e desobedientes. E o sacerdote Eli, já de idade avançada, não conseguiu contê-los. Então Deus meio que acabou com todo aquele sacerdócio. Os filhos morreram quando os filisteus invadiram ali a nação. E o sacerdote Eli também acabou falecendo por conta disso. Isso tudo no comecinho do primeiro livro de Samuel. A história, o livro nos conta essa história, esse relato, né? Então Samuel, ele meio que assumiu ali o cargo que Eli tinha. Ele era sacerdote, mas ele também era juiz. Ele estava julgando a nação. Naquele período ainda não haviam reis na nação de Israel, então eram homens escolhidos por Deus que julgavam a nação, e Eli tinha esse papel. Samuel, ele cumpriu bem o papel de sacerdote, né, que ele era sacerdote também. Ele cumpriu muito bem o papel de juiz e, melhor ainda, o papel de profeta do Senhor. Porque Samuel, ele era profeta. Deus falou no coração dele, quando ele era criança, tudo aquilo que aconteceria com a família de Eli. E isso aconteceu mostrando que Deus estava com ele. Com o passar dos anos, Samuel ficou velho, ele teve filhos também, e os seus filhos não eram como ele. Eram ímpios e também desobedeciam às leis de Deus. Foi então que o povo de Israel clamou a Samuel pedindo um rei que liderasse a nação, assim como as outras nações ao redor. Samuel ponderou esse pedido da nação, mas no final ele acabou cedendo, orou ao Senhor. Deus disse a ele que era para fazer da forma que o povo queria. Foi então que ele ungiu Saul como rei em Israel. Saul era um homem forte, um homem alto, corajoso, e se destacava com relação à altura e com relação à sua força entre os homens da sua tribo. Ele era da tribo de Benjamim. Saul começou muito bem o reinado em Israel. Ele começou como um rei bem forte, poderoso, mas Saul, ele com o tempo desobedeceu às leis de Deus, começou a praticar coisas que não convia, mentia, e Deus acabou rejeitando o reinado de Saul. Então nós chegamos no capítulo 16, e o capítulo 16 ele se inicia com um lamento de Samuel. Samuel estava triste por causa da rejeição de Saul. O interessante é que nós precisamos entender que Deus ele não enxerga como o homem enxerga. Se você observar bem as características que Samuel usou para poder escolher Saul, ele usou a sua visão, ele usou os seus meios, os seus métodos. Mas Deus ele não age como homem. Deus ele não vê aparências, mas ele vê coração. Então, diante de tudo isso, né, depois da rejeição de Saul, o capítulo 16 de 1 Samuel vai narrar a escolha de Davi. Davi ele foi escolhido por Deus. E o interessante é que nós temos aí 5 pontos que eu quero estar tratando com vocês. Amém? 5 pontos na exposição desse texto. A gente vai estar lendo 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Então a primeira parte eu quero ler do verso 1 até o verso 5. Eu vou estar lendo na versão NVT, a nova versão transformadora. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com azeite e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel.
Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifique-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. O interessante é que o capítulo 16 ele começa com um lamento de Samuel, né? A Bíblia diz que ele estava triste por causa da rejeição de Saul. A expressão que nós encontramos aqui, né? Você já lamentou o suficiente por Saul? No original ela significa a mesma coisa que prantear pelos mortos, né? Revela a profunda tristeza de Samuel pelo fato de Deus ter rejeitado Saul. É triste porque Saul ele foi escolhido por Samuel e Samuel tinha um apreço por ele, né? Samuel não escolheu ele à toa. Samuel gostou das suas características e Deus permitiu que Samuel o escolhesse. O detalhe é que Samuel foi rejeitado por Deus, aliás, Saul foi rejeitado por Deus porque ele não obedecia ao Senhor. Ele não tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele agia segundo os seus princípios e agia segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. O caso é que Saul queria unicamente o poder e queria unicamente fazer de acordo com a sua vontade. Então, o primeiro ponto desta passagem é a cidade de Davi. A cidade de Davi era Belém, como nós já vimos. Belém era uma cidade pequena, mas muito bem conhecida na época. E quando Samuel chegou até a cidade, as pessoas meio que se assustaram, pois Samuel era muito respeitado diante do povo. Além de sacerdote, ele era juiz e profeta. E ele havia ungido Saul como rei em Israel. O medo deles talvez era que Saul tivesse mandado o profeta para poder executar alguma ação contra eles, mas logo na mesma hora Samuel resolveu apaziguar a situação e disse que ele veio apenas para poder fazer um sacrifício ali, né? O interessante de tudo isso também, né, que todos ficaram aliviados nessa atitude de Samuel, mas na verdade Samuel estava ali para poder executar uma vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Deus havia rejeitado Saul, mas um dos filhos de Jessé, um homem que não era tão rico assim, né? Não era tão, de família tão rica, talvez, mas Deus ele escolhe essas coisas que muitas das vezes não são tão grandes para poder executar o seu propósito. Então, a cidade de Davi também não era uma cidade destacada da época. Era uma cidade pequena, não era uma Jerusalém da vida, né? Até porque nessa época Jerusalém nem existia, mas era uma cidade pequena, porém conhecida. E Deus ele faria grandes prodígios por meio da vida de Davi. Na verdade, Jerusalém até existia, mas não fazia parte ainda do reino de Israel, até porque foi o próprio Davi, mais tarde, como rei, que conquistou a cidade de Jerusalém. Bom, o segundo ponto que eu quero estar abordando com vocês é a família de Davi. Amém? A gente vai estar lendo agora a partir do versículo 6. O texto bíblico diz assim: Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Porém o Senhor disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como ser humano. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Mas ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum
deles. Antes dos convidados sentarem à mesa para a refeição, Samuel examinou por alto todos os 7 filhos de Jessé, ou os 7 filhos que foram apresentados a Jessé. O interessante é que Samuel estava agindo segundo o padrão, ou segundo os princípios que ele usou com Saul. Porém, Deus já falou com ele, olha, não deixe que as aparências te enganem. Não deixa que a imagem exterior desses homens te engane. O Senhor não vê aparências. O Senhor vê o coração. O Senhor sabe a real motivação do nosso coração. Ele sabe de fato tudo aquilo que paira em nossa mente. Então, o segundo ponto dessa exposição de 1 Samuel 16 é a família de Davi. Interessante é que não era uma família assim, né, das mais destacadas em todo Israel. Mas era uma família que, de alguma forma, chamou a atenção do coração de Deus. Você pode estar aí pensando também, eu não sou tão destacado, não sei falar bem, não sei fazer como outras pessoas fazem, mas Deus conhece o seu coração. Deus ele quer te capacitar a fazer grandes coisas por meio do seu poder, por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra. Deus nos capacita a executar e fazer a sua vontade. Samuel viu a feição e o aspecto de cada um deles, mas somente Deus pode sondar e conhecer as verdadeiras motivações das pessoas. Qual era a motivação de Saul, talvez? A gente já falou que Saul ele foi escolhido segundo a sua aparência. Saul começou muito bem o seu reinado, mas alguns anos depois ele deu aquilo que ele tinha começado, né? Ou seja, a obediência a Deus, a obediência às leis de Deus. Ele deixou tudo isso de lado e começou a seguir os seus princípios e fazer de acordo com a sua vontade. O coração dele era um coração que não se arrependia, era um coração duro, que não ouvia a voz de Deus. E Deus ele procura verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então a família de Davi, ela de alguma forma, ela chamou a atenção de Deus. E dentro disso nós vamos entrar agora no terceiro ponto desse estudo, que é a profissão de Davi. Vamos ler o verso 11. O verso 11 diz assim: Então Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então qual era a profissão de Davi? Davi era pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho do seu pai. Davi era tão desconceituado em sua família que Jessé nem foi chamá-lo no local onde ele cuidava do rebanho para o banquete. É interessante que os 7 primeiros filhos de Jessé foram apresentados, eram homens guerreiros, homens valentes, homens poderosos, fortes. Agora, Davi foi deixado de lado. Depois que todos os filhos ali que estavam naquele momento foram apresentados a Samuel, Deus falou no seu coração que nenhum deles era o escolhido. Aí Samuel virou para eles e falou, peraí, acabou os filhos? Aí que Jessé lembrou, tem o Davi, ele está cuidando das ovelhas. Olha só, quando Saul ele foi escolhido por Samuel, Saul ele estava escondido no meio das bagagens do seu povo. Ele estava ali escondido. Agora a diferença é que Davi ele estava cuidando das ovelhas do pai. Aí está a diferença. A profissão dele. O que Saul fazia antes? Ninguém sabe. Ele cuidava das coisas do pai dele, fazia tantas outras coisas, né? Agora, olha só.
Davi, ele era pastor de ovelhas. A Bíblia nos deixa claro que ele era pastor de ovelhas. No Antigo Testamento, os reis eram considerados como pastores do povo. A gente vê essa afirmação em Jeremias capítulo 23 e Ezequiel 34. Então, um rei ele tinha que ter essa condição, saber cuidar do povo, saber pastorear o povo, afinal ele estava liderando pessoas. Então todos os líderes em geral precisam ter essa natureza de pastor. Eu não falo só como líderes políticos, mas também líderes na igreja. Seja pastor, seja líder de uma célula, líder dos jovens, líder de evangelização, líder de uma escola dominical. Todos os líderes precisam ser pastores, cuidar de pessoas. E o paralelo que nós fazemos sobre a profissão de Davi é porque cuidar de ovelhas era um trabalho que não era qualquer um que fazia. Você tinha que ter paciência, mansidão, você precisava ser amável. Ovelha é um animal dócil, é um animal que requer cuidados. A ovelha ela não enxerga muito bem, então sempre ela precisa de um pastor para estar cuidando, para estar conduzindo ela. Agora, apesar dela não enxergar bem, ela tem uma outra qualidade. Ela ouve bem. As ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Então, Davi, ele tinha essa essência que diferenciava ele de Saul e diferenciava ele dos seus irmãos. Ele tinha o dom de cuidar, de apacentar. Tanto que Davi mais tarde escreveu o Salmo 23, que é um salmo tão maravilhoso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É interessante, né? Quando nós lemos isso nas Escrituras e quando a gente entende Jesus falando lá em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é a essência de um líder que Deus quer, de um rei que Deus quer. Um líder que cuida das suas ovelhas, que cuida do seu povo. Nós entendemos que Jesus ele é o bom pastor. E a escolha de Davi passou muito com relação à sua profissão. Ele tinha um coração de pastor e um cuidar enorme das ovelhas de Deus, do povo de Israel. Ele recebeu essa missão, cuidar do rebanho de Deus, que era a nação de Israel. Os bois eles podem ser tangidos, mas as ovelhas precisam ser conduzidas, conhecidas individualmente, amadas e cuidadas de acordo com as suas necessidades. É interessante que Jesus conta aquela parábola da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas, uma ovelha se desgarrou. Então o pastor deixou as 99 em um local seguro e foi atrás daquela 100ª ovelha. Será que nós temos ido atrás da 100ª ovelha, daquelas pessoas perdidas? Essa é a essência das pessoas que são escolhidas segundo o seu coração. Elas têm um coração que ama, um coração que quer cuidar, que quer amar. Assim como Jesus, ele deixou um novo mandamento lá em João 13. Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, Davi era o líder que Israel precisava. Ele tinha um coração amável. E Deus sabia que isso era um ponto importantíssimo para o sucesso do reinado. Ele era submisso ao seu pai e seria submisso a Deus. Seu pai falou, você vai cuidar das ovelhas. E ele cuidava das ovelhas. É interessante isso. Como Deus sonda e conhece o coração dos seus. O quarto ponto que eu quero apresentar para vocês é a aparência de Davi. O verso 12 diz assim. Vamos ler a segunda parte do 11 e o verso 12. Mande chamá-lo, disse Samuel, nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. É interessante, né? E o Senhor disse, é este, levante-se e unja-o com azeite, ou com óleo. Saul era totalmente diferente dos seus irmãos. Eu estou fazendo uma comparação do rei que estava ainda reinando naquele momento, né? Era totalmente diferente. Era alto, robusto, forte. Os irmãos de Davi tinham a mesma característica de Saul, eram guerreiros, fortes. Agora Davi não era tão alto, talvez não era tão forte.
Ele era ruivo de pele clara. Provavelmente não era forte, porque seu trabalho não era tão braçal. Ele tinha uma boa aparência, mas a sua maior qualidade estava no seu interior. Deus conhecia o coração daquele jovem. Deus sabia das suas reais motivações. E da mesma forma eu te digo que Deus sabe as suas motivações e sabe qual é o real sentimento que paira no seu coração. Davi, ele não foi escolhido pela sua aparência, ele foi escolhido pelo seu interior, pelo seu coração, um coração segundo o coração de Deus. O quinto e último ponto desse estudo é o verso 13. Olha só, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou uma vasilha com azeite que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Depois de olhar por todos os filhos de Jessé, é interessante que Samuel vislumbrou Davi e foi movido pelo Espírito de Deus para ungí-lo como rei. Só sacerdotes, profetas e reis eram ungidos. Davi não foi escolhido pelos seus méritos, ele foi escolhido porque Deus sonda os corações e sabe quais são as reais motivações que habitam no nosso coração. É interessante que a unção que Davi recebeu naquele momento capacitou ele a fazer grandes coisas. Se nós continuarmos pelo livro de 1 Samuel, alguns capítulos, um capítulo depois, no capítulo 17, a gente vai ver Davi enfrentando o gigante Golias. Davi ainda era pastor das ovelhas do seu pai. Os irmãos dele estavam junto com o exército de Israel, que estava enfrentando um exército inimigo, que eram os filisteus. Só que o seu pai, preocupado, pegou ele e falou assim: ó, Davi, você vai ir até o campo de batalha, levar comida para os seus irmãos e espiar como é que estão as coisas lá. Então Davi foi. Davi era obediente. Ele amava o seu pai, amava os seus irmãos. Chegando lá, ele viu o exército de Israel totalmente escondido, totalmente acuado. E ele foi tentar buscar o porquê. E ele descobriu que um gigante, um homem alto, de mais de 2,50 metros de altura, guerreiro forte, tinha afrontado o exército de Israel e eles ficaram amedrontados. Davi viu aquela situação e disse: olha, o que é isso? Vocês não servem o Deus vivo, Deus de Israel? Que é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? E ele se ofereceu a enfrentar aquele gigante. Mas é porque o Espírito de Deus já estava sobre ele. Ele já tinha a unção de líder, de rei, de pastor. Tentaram colocar todas as armaduras do rei Saul sobre ele, mas ele era tão pequeno que a armadura ficou muito grande, com uma funda e 5 pedras. Ele nem precisou usar todas as 5, usou apenas uma pedra. Ele derrubou aquele gigante, enfrentou aquele gigante. Ele venceu, não pelo poder do seu nome, mas pelo poder do nome santo do Senhor, que o capacitou a vencer aquele gigante. Ele disse: olha, você vem com espadas e lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor de Israel, em nome do Deus vivo, a qual nós servimos. Ele não fez aquilo para poder aparecer, para mostrar que era o tal, não. Ele fez aquilo para exaltar o nome do Senhor e mostrar que, de fato, o Senhor é totalmente poderoso. E Deus estava com aquele povo, mas aquele povo não reconhecia que Deus estava de fato com eles. E Davi provou que Deus estava com aquele povo. Mesmo Saul sendo um rei desobediente, um rei infiel, mas a aliança de Deus era com o povo de Israel e era com Davi. Se nós prosseguirmos no primeiro livro de Samuel, Davi não assumiu o reinado da noite para o dia. Anos se passaram até que Deus cumprisse juízo sobre Saul e a sua família, até que Davi fosse proclamado rei. Davi teve a oportunidade por 2 vezes de matar Saul, mas ele não fez isso porque ele sabia que Saul era uma autoridade instituída por Deus. Saul tentou matar Davi de todo jeito, porque Saul ele tinha inveja de Davi.
Só que Deus estava com Davi. Davi se escondeu certa vez em uma caverna, a caverna de Adulão, num local onde só os rejeitados se escondiam. Mas Deus foi trabalhando ao longo dos anos na vida de Davi, para que mais para frente Davi fosse proclamado rei e o nome do Senhor seria exaltado. Quando Davi assumiu o reinado em Israel depois da morte de Saul, alguns anos depois, grandes coisas Deus fez por intermédio da vida de Davi. Davi era um homem perfeito? Não, era um homem falho, cometeu vários erros, mas ele tinha total zelo pelas coisas de Deus. Ele errava muitas das vezes, mas ele se arrependia, demonstrando total dependência do Senhor. Mediante esses 5 pontos que nós abordamos, eu tenho algumas aplicações para o nosso coração. Davi ele estava cuidando das ovelhas do seu pai no pasto e precisou vencer tantos desafios. Certa vez ele disse que enfrentou leão, urso e tantos outros. Na verdade, Deus estava preparando Davi para grandes desafios. Às vezes queremos logo partir para a guerra, mas temos que compreender que precisamos primeiro vencer os pequenos desafios antes de caminharmos para grandes desafios. A escola de Davi foi entre as ovelhas, pastoreando ovelhas. Mas Deus foi preparando aquele jovem para que alguns anos depois ele se tornasse o maior rei da história de Israel. E nós sabemos que da descendência de Davi, já que Deus fez uma aliança com aquele homem, o Messias, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, viria milhares de anos depois. Jesus é descendente de Davi. O próprio Davi, ele foi vamos dizer assim, ele simbolizava aquilo que Jesus faria de forma efetiva no Novo Testamento. Davi ele era um pastor de ovelhas. Mais tarde ele se tornou o rei em Israel. E Jesus, em João 10, fala o seguinte: eu sou o bom pastor. Então, olha só que interessante, E tudo começou com uma escolha direcionada por Deus, uma escolha de Deus, tirando Davi lá do rebanho do seu pai, para ungí-lo como rei, e ao longo dos anos capacitá-lo, segundo a sua vontade. Dessa forma, muitas das vezes estamos vivendo uma estação hoje que não é a estação que viveremos para sempre. O verão ele começa, mas ele tem um fim. O inverno começa, mas ele também tem um final. Deus ele tem muitas coisas para nós. Nós vamos ouvir, aprender, viver, para que depois venhamos a amadurecer. Davi não amadureceu da noite para o dia. Anos de preparo para que ele chegasse onde chegou. Não para que ele fosse exaltado, mas para que o Senhor fosse exaltado através da vida dele. Você será aprovado para ser aprovado. É interessante que às vezes nós estamos vivendo de uma forma tão oculta, ninguém está vendo a gente, mas isso não importa. O importante é Deus te ver. Deus não está atrás de falsas aparências, falsos religiosos. Deus não está preocupado com placa de igreja, com roupagem de cristão, com cargo na igreja, com título eclesiástico. Não, Deus, ele quer um coração. Ele quer obediência e não sacrifícios. Deus, ele adora, ele ama. Deus, ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O que realmente importa é estarmos em plena intimidade com Deus, com a motivação certa para vencermos cada desafio. Mais do que a aprovação ou a reprovação dos homens, é sabermos que estamos sendo provados, amados, cuidados e preparados por Deus. Então não se preocupe com este tempo que você está vivendo hoje. Saiba que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. E tudo isso que você está vivendo hoje, talvez uma situação difícil, uma provação difícil, tudo isso é um aprendizado que Deus está utilizando
essas situações para poder te capacitar ainda mais para ser um homem ou uma mulher segundo o coração dele. Com Davi não foi diferente. Enquanto seus irmãos aparentemente estavam preparados, talvez emocionalmente cada um deles precisasse de um trabalhar de Deus e corrigir algumas motivações deles. Estar na dependência de Deus é um caminho desafiador para todos nós cristãos. Precisamos nos firmar em Deus. Não é o seu trabalho, não é a sua rede social, não é a quantidade de seguidores que você tem, não é o seu status na sociedade, não é a sua classe social. Não é isso que vai te firmar ou vai mostrar que você de fato é alguém que Deus escolheu. Não. Todos que procuram se firmar em coisas terrenas, em aparências, eles acabam se destruindo. Que todos nós possamos ter um fundamento que é Jesus em nossas vidas. Que a nossa base seja a palavra de Deus. E que nós não sejamos movidos segundo as aparências, mas segundo o nosso coração. Certa vez, no livro de João, capítulo 4, certa vez Jesus recebeu uma pergunta de uma mulher: Senhor, onde é o local que nós temos que adorar? Aquela mulher samaritana perguntou. E ela disse: os judeus adoram no templo, nós no monte. Qual é o local exato para adorar ao Senhor? E o Senhor disse, Jesus disse: é chegada a hora, essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é só o templo, não é a posição que você está, não é a forma, não é, sei lá, algum status. Não. É o seu coração, o seu interior. A salvação é pela graça mediante a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Qual é a sua motivação? Você tem pregado a palavra? Ou você tem pregado o evangelho? Ou você tem ido à igreja apenas por motivações próprias? O seu intuito é fazer a obra e a vontade de Deus. Um dos nossos maiores desafios enquanto seres humanos é matar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Talvez até mesmo as nossas decepções. E quando vencermos tudo isso, nós estaremos prontos para vencer um grande gigante. Deixe Deus te usar. Você pode sentir o menor dos menores, mas assim como Davi, que era tido como o filho de menos importância de Jessé, era o excluído, Deus o escolheu porque o seu coração era um coração segundo o coração dele. Davi, ele tinha motivações que não eram motivações próprias, mas a sua motivação era fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia de hoje. E eu quero ler um último texto com vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Olha só o que Paulo diz. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente ao Senhor. Paulo deixou bem claro para os coríntios: olha, vocês não foram escolhidos por serem sábios aos olhos do mundo, por serem poderosos, ricos. Vocês não foram escolhidos por isso. Deus, ele escolhe as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Ele escolhe as coisas que são fracas para envergonhar os fortes.
E Deus escolheu as coisas desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas coisas que são consideradas importantes. Então Deus nos escolheu, não foi pelos nossos méritos. É porque em meio à nossa fraqueza, em meio à nossa limitação, Deus opera em nós tanto querer como efetuar. E aí nós somos instrumentos usados em suas mãos. Para que não nós sejamos exaltados, mas para que Ele possa ser exaltado acima de todas as coisas. Deus não escolhe segundo aparências. Ele escolhe segundo o coração.